meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Muito tempo antes de Jesus, a humanidade recebeu uma orientação na Índia, que passou a história como os Vedas, fazendo parte do Mahabharata e do Ramayana. E um dos versos mais bonitos dos Vedas é conhecido como Bhagavad Gita e narra uma luta. Um jovem foi guiado pelo seu mentor e ele percebeu que havia ao seu lado esquerdo na estrada uma luta incruenta, terrível, apavorante. Mas quando ele olhou bem as pessoas que lutavam, ele percebeu que conhecia profundamente aquelas criaturas. Eram de uma grande intimidade. E aquela guerra causou, então, ainda uma tristeza muito maior àquele jovem. Convidado pelo mentor, ele olhou para o lado direito da estrada e percebeu que ali também havia uma guerra incruenta, terrível, trágica. Pior ainda, quando fixou o seu olhar nos litigantes, verificou também, assombrado, que conhecia profundamente aquelas criaturas que ali estavam lutando. Aquilo lhe causou uma tristeza imensa. Então o mentor disse: meu filho, esta batalha está acontecendo dentro de você mesmo. Você está vendo ali o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua hipocrisia, a sua loucura. De outro lado, você está vendo a sua indisciplina, a sua maldade, tantas coisas ruins que você conhece tão profundamente, te conhecem tão profundamente, que estão dentro de você. Para prosseguir na caminhada, que vai levar, afinal, ao paraíso das felicidades, é necessário que você ganhe esta batalha dentro de você. Interessante essa história, simbólica, porque se passa muito antes da chegada de Jesus na Terra. Os egípcios também falam desta luta incruenta dentro de nós mesmos. Depois da desencarnação, era preciso atravessar o rio, e o barqueiro fazia as perguntas inquietantes para verificar se realmente você havia lutado contra esses seres tão íntimos teus e havia vencido essa batalha. E se você respondesse negativamente a pelo menos uma dessas 100 perguntas, que são os 100 maus hábitos das pessoas, se você respondesse negativamente a pelo menos uma dessas 100 perguntas, você estava condenado, retornaria num processo de reencarnação, segundo a leitura dos egípcios antigos. Essa ideia da batalha da criatura consigo mesmo também está no islamismo, que surge muito tempo depois de Jesus. Existe ali uma palavra que, aliás, hoje em dia é bastante usada de maneira errônea, chama-se jihad. É uma guerra santa, mas, segundo o Alcorão, esta é uma guerra santa que se passa dentro de nós mesmos. O único processo de santificação da criatura é o vencer-se a si mesmo. Sócrates nos fala dessa imperiosa necessidade do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, para que saibas, segundo Platão ensina, de que ponto estás partindo, para que possa chegar ao limite superior da progressão evolutiva, ao alcance definitivo da felicidade para a qual tu foste criado, segundo ensina Platão.
Então, essa é uma história que está presente nas grandes culturas, em todas as épocas, colocada para nós, as criaturas humanas, que certamente vivemos em todas essas culturas, em todas essas épocas, para que nós ficássemos atentos a essa imperiosa necessidade de vencermos as lutas internas. Quando surge a terceira revelação, ela se fundamenta na reforma íntima. É absolutamente indispensável que você se renove, vale dizer. Você tem que fazer essa guerra incruenta dentro de você, para que surja uma criatura nova. Todos esses conceitos nos levam exatamente na direção dessa ideia, que Jesus passou para nós. Nós precisamos enfrentar desafios para a vivência do Evangelho. Mas esses desafios não estão lá fora, esses desafios estão dentro de nós. Interessante que a doutrina espírita começa exatamente pela feição científica. Conforme nós todos sabemos, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando chamado a participar de reuniões em que as mesas giravam, estalavam, respondiam a coisas segundo determinados critérios ali estabelecidos, ele inicialmente não aceitou essa ideia, mas instado a comparecer, ele começou a perguntar onde estava o cérebro da mesa, onde estava o sistema nervoso da mesa, onde estava a inteligência da mesa, para que pudesse responder inteligentemente as questões que eram colocadas. Então percebeu que, por certo, não estava na mesa a origem dessas coisas. E como não estava nenhuma daquelas pessoas ali presentes, estaria em algum outro lugar. Então inicia-se um processo que nós chamamos verdadeiramente de pesquisa científica. A doutrina espírita começa como uma ciência, que se chama pesquisa associada à experimentação. Você não aceita nem desaceita a priori as coisas que lhe são colocadas. Não recusa nem aceita, pesquisa, analisa, estabelece uma hipótese, vai ampliando o universo de pesquisa, vai verificando todas as coisas que favorecem ou que desfavorecem, e ao final você chega às conclusões. É uma visão aristotélica da pesquisa. Na verdade, pesquisa associada à experimentação é o fulcro, é a essência do que nós conhecemos como ciência. O Espiritismo começa, portanto, como ciência, e verifica-se que essas respostas estavam em outras inteligências, que essas outras inteligências estavam vivas, embora não dispusessem mais de um corpo de carne como o nosso, e continuavam pensando, sentindo, amando, perdoando, destruindo, tolerando, compreendendo, travando as suas próprias batalhas íntimas. Esse intercâmbio era possível. E a partir daí, a partir dessa visão científica, estabeleceu-se uma estrutura filosófica, que, afinal de contas, nos defrontávamos com a própria natureza do ser humano, com a sua essência, com a sua origem, com a sua vida, com a sua destinação, com a divindade, com os caracteres dessa divindade. Toda uma extensão profunda filosófica se estabelece a partir dessa concepção científica. Logo depois, verifica-se que, a partir da visão científica, a partir da estrutura filosófica então estabelecida, aparecem conceitos de ordem moral. Quando você entende as questões que ali são propostas, você entende que precisa viver de outra maneira. Não adianta você ficar achando maravilhosas as batidas, as mensagens, as questões mediúnicas. Não adianta você ficar deslumbrado com a racionalidade perfeita da filosofia espírita. Tudo aquilo, afinal de contas, vai rebater dentro de você mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas peculiaridades? Quais são as minhas deficiências? Para onde é que eu vou? É possível?
Nós podemos virar a página da nossa vida de erros e começar a construir um tempo novo de acertos para caminhar em direção à felicidade? E, mais uma vez, aparece essa velha mensagem de renovação interior. E aí, surge o que nós chamamos a religião espírita, que não é uma religião tradicional, de culto, de dogma, de rito, de sacerdotes, mas é uma religião que acontece dentro de nós. Do relegere. Não é do religare, porque o religare é do religar. Dá a impressão que em algum momento nós estivemos desligados de Deus. A religião é o releger, é o reler, é uma releitura do Criador, uma releitura da criatura, uma releitura da vida, das coisas, uma releitura. E na medida que você relê a sua condição pessoal, e você verifica que é preciso estabelecer um caminho novo para alcançar definitivamente a sua felicidade. Essa é a nova religião, que não se opera através de terceiros, não se opera através de ritos, de dogmas, mas opera-se dentro de você. É o velho problema do Bhagavad Gita, de milênios antes de Jesus. É o velho problema da jihad. É o velho problema da reforma íntima, colocado para nós. Porque não há nada mais desafiador do que você enfrentar seus velhos fantasmas. Não há nada mais desafiador do que você enfrentar seus velhos vícios, as inibições, as dificuldades, as inconsequências, as malícias, as hipocrisias, as leviandades, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, e você faz um esforço imenso de renovação. Essa é a questão fundamental do Evangelho, porque é um desafio de cada momento. Quando você mergulha dentro de você mesmo e procura perceber essa estrutura sutil das fragilidades, das incoerências, das incompatibilidades com a lei, aí você percebe como nós estamos longe da perfeição, como é distante ainda para nós a felicidade plena, como é que nós temos que fazer um esforço imenso de renovação para que, afinal, surja uma nova criatura. Mas, com Jesus, aparece a ideia do bom pastor, que nós vamos falar aqui, do consolador, que nos dá forças para que, desde agora, nós possamos começar de maneira efetiva a vencer esses desafios. É um pouco sobre essas questões que nós vamos conversar hoje, na nossa modesta exposição para vocês. Então, nós queríamos falar aqui que são 6 desafios. Na verdade, há uma infinidade de desafios. Eu fiz uma seleção de apenas 6 desafios. Apenas 6. Nós colocamos 5 passos para vencermos esses desafios. E oferecemos 7 processos. Não há números mágicos, nem rituais aqui. São apenas avaliações, pesquisa e análise. Não são números mágicos. São 6 desafios, 5 passos e 7 processos, para nós tentarmos, de alguma forma, orientar essa luta que nós temos que vencer dentro de nós mesmos. Então, eu queria falar um pouco desse bom pastor. Interessante essa coisa do pastor, né? Como é que era no tempo de Jesus essa questão do pastoreio? Aquele lugar onde eles viviam não tinha muita água. A vida era complicada. Os pastores, então, eles reuniam as suas ovelhas e trabalhavam juntos, pastoreavam pelos diversos caminhos, mas, por exemplo, iam beber água junto, porque a água era limitada. As ovelhas conheciam a voz e o chamamento do seu pastor, e o pastor conhecia as suas ovelhas. Naquela época, esses grupos de ovelhas eram de 30 a 50 ovelhas para cada pastor, mais ou menos. E eles cuidavam delas, cuidavam zelosamente, porque dependiam disso.
dependiam da carne, dependiam do couro e dependiam da lã para sobreviver. Era, portanto, uma função de grande relevância. E Jesus aproveitava esses acontecimentos do dia a dia para se colocar. Ele dizia: eu sou o bom pastor. Mais do que isso, eu sou a porta das ovelhas. Porque os pastores passavam o dia inteiro com as suas ovelhas, até por segurança. E no final do dia, quando a noite caía, ele levava as ovelhas para o seu redil, onde elas ficavam. Era uma coisa muito modesta, muito simples, onde as ovelhas ficavam. E eles colocavam algumas pedras para impedir o acesso dos lobos, e o acesso de ladrões, e de muitos e muitos outros que podiam prejudicar, roubar, perturbar a vida das suas ovelhas. Então, eles colocavam uma espécie de uma mureta de pedra que eles construíam, e colocavam em cima da mureta uma pedra maior, ao lado de alguns cacos que faziam barulho quando desciam. Na entrada do redil havia só uma entrada. Ficava um pastor, que era chamado o pastor das ovelhas. Então, quando algum animal ou algum ladrão tentava entrar no redil para prejudicar as ovelhas, eles acabavam batendo naquelas pedras. E elas caíam, e aquelas lascas faziam ruído. O pastor, então, despertava e expulsava o ladrão, o animal, o que for. Era o pastor das ovelhas, a porta das ovelhas. Só era possível entrar através da porta das ovelhas. Por isso, Jesus se coloca como a porta das ovelhas. Era o bom pastor. O que quer dizer que para você vencer aquela luta interna, que fala desde o Bhagavad Gita, é preciso que Jesus seja o bom pastor. E Ele é a porta das ovelhas. Nós somos ovelha, estamos lá dentro. Tem uma porção de coisa querendo nos roubar, querendo nos maltratar, nossos vícios, nossas malícias, nossas maldades, nossa desonestidade. Olha, na calada da noite, eles vão invadir onde nós estamos. E ali vão tirar o nosso sossego, a nossa tranquilidade, vão nos perturbar. Mas, lá na porta das ovelhas, Jesus está presente. Então, na medida em que nós colocamos Jesus como nosso bom pastor, as dificuldades vão ter mais dificuldades para invadir o nosso território íntimo. Então, essa é uma questão básica. Você quer vencer o desafio do Evangelho? Coloque Jesus como bom pastor. Coloque Jesus na porta. Ele é a porta das ovelhas. Ninguém entra se não passar por Ele. Quando diz ninguém, nenhuma maldade, nenhuma incúria, nenhuma mentira, nenhuma hipocrisia. Essa é a ideia do bom pastor, da renovação, para que nós possamos caminhar, avançando e vencendo. No entanto, a vivência desses postulados evangélicos ainda é para nós um conjunto de grande desafio. É muito fácil você falar do Evangelho, mas é muito difícil viver o Evangelho. É difícil. É o desafio nosso de cada instante. E esse é o grande problema que todos os religiosos enfrentam, todos os cristãos enfrentamos. E nós, espíritas, temos que estar atentos a isso. A casa espírita é um local onde a criatura recebe Jesus como bom pastor. A pessoa tem que sair daqui convencida de que Ele é o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas, está lhe tomando conta. Tomando conta de quê? Do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha incúria, da minha preguiça, da minha maledicência, da minha desonestidade. Jesus está lá, tomando conta. É importante isso. Então diz Mateus: quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Quem é que encontra? Aqueles que colocam Jesus na porta das ovelhas. Coloque Jesus, é o convite.
Nós não temos alternativa. Se nós dependermos de nós mesmos, vamos ter enorme dificuldade. Mas Jesus é o bom pastor, está ali oferecendo o seu apoio. É possível estar presente em todos os momentos. E isso é consolador. Por piores que sejam os nossos dramas íntimos, por piores sejam as tragédias que nós já cometemos, por maiores sejam as transgressões em relação à lei dos homens ou de Deus, que já tenhamos cometido, nós podemos virar a página, colocar o bom pastor à porta das ovelhas e começar um novo dia na vida da gente. A dificuldade ocorre, então, pela necessária transformação moral que o Evangelho requisita de cada um de nós. É desafiadora por si só, aliada à nossa condição de infância espiritual. Nós todos ainda somos muito primários nisso, o que torna algumas das nossas provas muito difíceis. Mas, com Jesus, nós poderemos vencer todas as provas. Aí está. Por maiores sejam as nossas dificuldades, Jesus nos apoia, nos ampara, nos inspira, nos orienta, nos acalma, nos dá forças, porque Ele é o nosso pastor. Agora, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Jesus. No meio do dia, das dificuldades, é a voz de Jesus conclamando a gente, para que a gente possa se alimentar direito, beber a água direita, a água da vida, o alimento da vida. Acostumar a isso. Essa é uma atitude religiosa. Mas veja, de profunda religiosidade. Não é da religião externa, ela se passa dentro de nós. Eu começo o meu dia sentando na beira da cama, agradecendo a Deus por mais um dia e pedindo a Ele que me dê forças, que Jesus, que é o nosso bom pastor, me ajude, para que naquele dia eu possa ter bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Eu me agarro, o meu dia está começando, eu estou ouvindo, querendo ouvir a voz do meu pastor, que é Jesus. E ao longo do dia, no meu trabalho, no dia a dia, nas ruas, por toda parte, sejam quais forem as circunstâncias, eu vou tentar ficar ouvindo a voz de Jesus, que é doce e suave, é meiga e amiga, mas é firme e é rigorosa. E disso nós não queremos nos livrar. E quando chega a noite, eu vou sentar de novo na beira da cama e vou fazer um balanço do meu dia. Senhor, eu te agradeço. Comecei o dia pedindo força, disposição, coragem, para que pudesse ter bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Talvez tenhando falseado em alguma coisa ao longo desse dia, mas te agradeço, porque sei que vou agora, enquanto o meu corpo descansa, o meu espírito continua estudando, aprendendo, trabalhando, produzindo, que Jesus é nosso bom pastor em horário integral. Não descansa nunca e apoia a cada um de nós. E assim, dia após dia, no silêncio da prece, no silêncio do nosso interior, onde só nós ouvimos o tinir das espadas, como o jovem do Bhagavad Gita. É o meu orgulho sendo abatido, a minha vaidade sendo eliminada, o meu egoísmo sendo minimizado, a minha luxúria sendo destroçada, destruída. É as espadas tinindo lá dentro, que o bom pastor está me levando na boa direção. E quando eu estiver me sentindo muito frágil, Ele vai me dar o alimento espiritual necessário, vai me dar a água da vida necessária. E à noite, Ele vai me proteger. Na noite fria dos meus desequilíbrios, é na porta das ovelhas que Jesus vai estar. Isso é preciso que seja uma fé absoluta. Veja, eu não usei a palavra crença, usei a palavra fé, porque ela tem uma origem de fides,
que deu fidelidade. Então não adianta eu dizer que eu acredito em Jesus. Isso é crença, é externo, é uma coisa de fora. Eu estou falando que eu tenho fé em Jesus, quer dizer, eu sintonizo. Quando eu falo um aparelho de alta fidelidade, é porque há uma sintonia fina entre o emissor e o receptor. Então, eu tenho fé em Jesus, eu sintonizo com Jesus. Jesus é o bem, é a luz, é o amor, é a paz. Eu não consigo ter o bem de Jesus, a luz de Jesus, o amor de Jesus, a paz de Jesus. Eu não consigo a sintonia mais elevada, mas eu começo a sintonizar nas frequências mais inferiores que eu posso sintonizar. E gradativamente, com a habitualidade, eu vou sintonizando cada vez mais alto. Como o próprio Jesus dizia, é preciso estabelecer essa unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Paulo também fala dessa necessidade de estabelecer sintonia. Já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. É a sintonia profunda e perfeita, que nós não conseguimos ainda integralmente, mas não se consegue isso de uma hora para outra. São muitas encarnações, mas é preciso buscar a sucessividade, caminhar. São difíceis, mas o bom pastor vai nos apoiar sempre, por maiores sejam as nossas quedas. O primeiro desafio que nós colocamos é o do perdão. É difícil perdoar. Veja, aproximando-se, disse Pedro, quantas vezes, Senhor, perdoarei? Até 7 vezes? E esse 7 era um número místico, mágico daquela época. E diziam que o 3 era o número do todo. E o 4 era a parte da construção da terra, da água, do fogo e do ar. Quando você juntava o 3 e o 4, você tinha o 7. Era o número do grande todo, era o tudo. Então, o 7 representava tudo, na linguagem mística daqueles tempos. Então, tem que perdoar 7 vezes? Olha, Jesus, não digo que perdoei até, mas 70 vezes 7 vezes. Você multiplica 70 por 7, dá 490. Você tem o 4, que é os elementos. O 9 nessa matemática antiga é o inverso do 6. Enquanto o 6 era a plena materialização, você vem de cima para a materialidade absoluta, o 9 é a plena espiritualização, você vai de baixo para a espiritualidade absoluta. Os números naquela época não eram quantidades, eram qualidades, diferente da matemática que nós temos hoje. Não é? Então, isso aí, o que significa perdoar até 70 vezes, 7 vezes? É perdoar do fundo da alma. É o perdonare dos antigos. Per significa além de, e donare é doar. Perdoar é mais do que doar, é doar-se. Só há um perdão verdadeiro quando você coloca no lugar daquele estilhaço que foi estabelecido entre você e o outro, alguma coisa que compõe e tira aquele buraco da relação. O processo relacional que foi corrompido, estragado, destruído numa relação infeliz, agora com o perdão se compõe. Eu coloco a minha alma, o meu coração, o meu amor, a minha paz, a minha ternura em você. É isso que é o perdonare. É uma entrega total da alma. Os atributos mais profundos da alma são oferecidos ao outro. Há uma recomposição. É como se você estivesse caminhando ao lado do outro e vocês se desentendessem. Vocês cavaram um buraco na sua estrada, na sua caminhada. Só há um perdão efetivo, é tapar o buraco. A ideia do perdoar é exatamente essa. Mas como é que você tapa o buraco com as coisas da alma, se não com as coisas da alma? Então não é só o perdão de um dinheiro que está devendo, é o perdão das ofensas, é o perdão moral, é o perdão ético, é o perdão espiritual. E você só perdoa, só recompõe com a moral, com a ética, com o espírito. Por isso, isso é um desafio gigantesco.
Que você tem que pegar o profundo da sua alma, a sua essência espiritual, e entregar para o outro. É o perdonare. É um desafio profundíssimo, um grande desafio. O segundo desafio, como eu disse, eu fiz só uma seleção de desafios, né? É retribuir o mal com o bem. Está lá. Aprendeste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Tem muita civilização vivendo isso até hoje. O problema do olho por olho, dente por dente, é que, em qualquer momento, alguém faz alguma coisa e você tem que retribuir daquela maneira, negativa. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Quem é que faz isso? É um tremendo desafio, não é? Você não reagir violentamente quando te atacam violentamente. É complexo isso. Mas aqui estamos falando em termos espirituais, não é? Imagine os processos obsessivos, as vinganças, né? As maldades de toda a ordem. Então, é não resistir ao mal. Interessante essa coisa do mal. Quando você coloca um tiro contra uma parede, ela arrebenta a parede, porque a parede resiste ao tiro. E simplesmente a parede fica toda arrebentada. Todas as vezes que nós resistimos a esses tiros espirituais, as coisas se arrebentam. Quando é que as coisas não arrebentam? É quando a gente não resiste, a coisa passa. Veja, o ar está aqui, ele não resiste aos tiros, às balas, e simplesmente o ar continua aqui, e a bala passa para o outro lado. Não resistais ao mal. Ou seja, não coloca resistência quando alguém quiser te prejudicar. Cede. Abre mão. Isso tudo fala ao nosso orgulho, né? A nossa vaidade, as nossas posições. Nós é que sabemos, nós é que podemos, nós é que temos. Nós nos acostumamos milenarmente a isso. Veja, essa história, a nossa história é como se fosse uma grande árvore. Primeiro, como nós estamos na infância, é a fixação das raízes. E o verbo que nos domina é o verbo ter. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho força, estou extraindo energias para a minha sobrevivência, é o ter. E aí, nesse tempo do ter, essas questões de agredir, violentar, mal, são muito presentes, muito fortes. Depois, a semente começa a brotar e vem o tronco. Aí aparece um outro verbo predominante, é o verbo ser. Eu sou doutor. Eu sei falar inglês, eu sei isso, eu sei aquilo, eu tenho dinheiro, eu faço isso, eu tenho posição social, eu sou. Você bate no peito, aí vai falar muito o teu orgulho, a tua vaidade, a posição social, o prestígio, você quer ser admirado, quer ser incensado. E também é um tempo de muito mal, né, que fazem, muita inveja, muito ciúme, e muita malícia, e muita acusação. É difícil. Então, se você ficar no tempo do ter, no tempo do ser, você não consegue resistir. Aí a árvore continua crescendo. Agora você tem uma ramada, você oferece uma sombra, você oferece os frutos. Agora existe um outro verbo, que é o verbo compartilhar. Então, o primeiro estágio evolutivo é ter. Depois vem o ser. Agora eu estou compartilhando a minha sombra, né? Os meus frutos. As pessoas vêm ali e está um calor terrível, elas sentam e se refrescam. É bom sentir isso. Já não é já é mais fácil você suportar essas coisas, porque você já está numa fase não de retirar, mas de oferecer.
E ainda há um outro estágio. Então, o primeiro verbo é ter, o segundo verbo é ser, o terceiro é compartilhar. Mas agora existe um verbo ainda melhor, que é o verbo do cristão. Chama-se servir. Aí é como se as suas sementes que estão lá nos frutos, elas caem ali à volta e começam a produzir novas árvores, começa a surgir uma nova estrutura. Esse é o tempo em que você já não está mais incomodado com coisa alguma e simplesmente serve. É o tempo do servidor. Serve incondicionalmente. Eu sirvo a você. Não importa se você não entende, não aceita, não acha aquilo importante, necessário, se você zomba daquilo, mas eu sirvo a você. Eu oro por você, eu amo você, eu ajudo você. É o servidor. A grande característica do cristão, para você vencer essa fase, você tem que ser um servidor. Se ficar no ter, se ficar no ser, ou ainda somente no compartilhar, você vai ter dificuldade de vencer essa etapa. Jesus aqui está nos falando de toda a trajetória evolutiva da criatura humana. Mas para você chegar a esse ponto, você tem que entrar no ritmo do servir. É o servidor. O terceiro desafio é o não julgar. Terrível. Quando fala em julgamento, a gente fala numa balança. Uma balança desequilibrada. Não é? Porque é isso mesmo. Quando você estabelece julgamento, não julgueis a fim de não seres julgados. Porquanto sereis julgados conforme houveres julgado os outros, e empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Ou seja, a nossa vida, ordinariamente, é uma balança desequilibrada. Olha lá ele, é gordo, é magro, é feio, não estuda, não sabe. Eu vivo criticando, vivo julgando, vivo avaliando o outro. Mas, inevitavelmente, essas são setas que eu estou lançando e que vão voltar para mim. Porque há uma tendência, veja bem, quando eu falo em julgar, isso é alguma coisa que desequilibra, que desorganiza. Mas o universo, pelas leis de Deus, a tendência é organizadora, a tendência é equilibrante. Todas as vezes que eu faço alguma coisa que desorganiza, não tenha dúvida, a tentativa de equilíbrio, o impulso do equilíbrio vem na minha direção. Então, tudo aquilo que eu faço negativo quanto o outro, invariavelmente vai se ajustar em cima de mim. Mas é preciso ter essa compreensão. Nós somos criaturas como se fôssemos balanças desequilibradas. Esse desafio exige equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, equilíbrio moral, oração, vigilância, equilíbrio. Para que você não saia lançando petados contra o outro, julgando o outro, criticando o outro, e por isso desequilibrando o outro. Quando você desequilibra o outro, você desequilibra o sistema universal. Mas o sistema universal é equilibrado pela sua própria natureza. Você tem condições de emitir esses impulsos negativos, mas, inevitavelmente, os impulsos equilibrantes de retorno virão para você. É um desafio, porque nós estamos milenarmente acostumados a julgar, né? É complicado. Se somente amargos os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. É verdade, né? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. É isso. Essa é a questão do amor de Jesus. O amor, ele obedece a uma sequência. Os gregos já falavam disso. O amor começa com o amor criança, o amor bebê, sabe? O amor infantil. Ele acha que o mundo é dele. E é isso mesmo. Você pega uma criança pequena e coloca numa sala onde estão brinquedos diferentes de várias crianças. A criança está ali, ela vai puxando todos os brinquedos para si mesma, porque ela pensa que tudo é dela. Ela é o rei do mundo, o rei daquele quarto, o rei daquelas crianças. E isso é natural, mas é um amor pelas coisas, agarra as coisas para si, pensando que elas são as donas de tudo.
Esse é o amor infantil. É um amor que está começando. É um amor da propriedade. É meu. Ninguém segura, é meu. Mas, dizem os gregos, o amor também avança um pouco. E depois ele vai ser um amor jovem, amor crescendo. Eu me lembro bem que era professor, eu dava aula de matemática. Eu não sei por que as pessoas acham que matemática é um negócio complicado. Matemática é uma beleza, fácil. Eu dava minha aula de matemática, todo feliz da vida, e tinha uma menina que sentava ali adiante, trabalhando, e eu fiquei satisfeito. Ela estava prestando muita atenção na minha aula. Quando eu cheguei perto, o caderno estava cheio de coraçãozinho vermelho, cheio de coração vermelho. 12 anos, 13 anos, eu olhei aquilo. Ela, professor, eu estou apaixonada. Né? Eu compreendi, né? A gente entende essas coisas. Estou apaixonado. É uma paixão que vai tomar conta da minha vida. Aí a mãe dela disse assim, pois é, há 3 meses ela estava apaixonada por outro. Agora é esse. É aquela paixão que é eterna enquanto dura, como diz o poeta. Esse é o amor juvenil. Diz que esse amor é mais ou menos como um incêndio na floresta. Ninguém sabe direito quando começa aquele calorão, né? As pessoas ficam tomadas por aquela energia toda. Mas o incêndio na floresta calcina as árvores, destrói os pássaros, acaba com os ninhos, também logo acaba. Ninguém sabe como começa, mas daqui a pouco acaba. Só que a floresta fica lá destruída. Esse é o amor jovem. Já é melhor do que aquele amor que é tudo para si. Pelo menos se apaixona, quer o bem do outro também, não é? Do que para quem está apaixonado. Depois vem o amor assim, maduro. Sabe que a gente tem anos de casado, né? A gente já está pintando o cabelo de branco. Depois de 30, 40, 50 anos de casado, a gente já não está enxergando muito bem. Um segura o braço do outro, a gente atravessa a calçada com cuidado, é um ajudando o outro. É bonito de ver, né? 50 anos de casado. Puxa, quantas noites sem dormir, cuidando dos filhos. Olha, é uma coisa maravilhosa. Eu era presidente de um centro espírita, esse amor maduro, frequentava ali a nossa instituição, uma senhora, há muitos anos com o marido dela, Dona Maria e seu Sebastião. Aí, daqui a pouco, seu Sebastião começou a não ir, Dona Maria ia uma noite, outra noite, depois de 5 noites sem seu Sebastião comparecer, eu não resisti à curiosidade é terrível. Dona Maria, o que houve com o seu Sebastião? Pois é, o nosso casamento acabou. Mas vocês tinham 37 anos de casado, o casamento acabou? Só sabe que um dia chegou lá em casa uma carta anônima. Eu não quis olhar. Mas no outro dia chegou outra, na outra semana chegou outra, na outra semana chegou outra, e tinha aquele monte de carta anônima, e acabei abrindo uma carta daquele. Imagine, e dizia que ele... Dizia uma coisa muito ruim, sabe? Ela me falou. Mas eu não resisti, atravessei a cidade, e lá do outro lado da cidade descobri que o Sebastião tinha uma outra família. 37 anos. Tinha uma outra família. Eu não resisti e o casamento acabou. Veja, o casamento maduro, 37 anos, acabou. Mas teve um caso pior ainda. Ainda lá no centro espírita, aquele casal que frequentava, daqui a pouco o marido começou a não ir mais, e eu acabei perguntando, um pouco preocupado, porque eu já sabia da história da outra, era um casal com 40 anos de casamento, o casamento acabou. Ele aposentou, mas aposentou? Isso foi suficiente para acabar o casamento? Pois é. Ele recebeu um dinheiro do fundo, e foi lá, comprou daquelas televisão moderna, de teatro, que a gente bota na sala, comprou, nós somos nordestinos, aí ele comprou uma rede de cearense daquela, e pendurou na sala de um lado do outro, e ficava balançando para lá e para cá o dia inteiro. Eu não aguentava mais aquilo dentro de casa, a rede, e ele com homem adora controle remoto, né? Ele só trocando o canal, eu não aguentei, as brigas avançaram, e o casamento acabou, está vendo? O casamento é maduro, mas exige algumas coisas. Tem que haver fidelidade, né? Tem que haver respeito ao outro. É um amor que venceu 1000 problemas, mas ainda exige alguma coisa. Esse amor que Jesus está falando, é muito maior do que o amor bebê, é muito maior do que aquele amor jovem, é muito maior do que esse amor maduro. Esse é o amor chamado ágape, o amor incondicional. A ideia do ágape é um grande banquete, que nós colocamos a melhor comida, os melhores talheres, os melhores pratos, as melhores bebidas, o melhor ambiente, e convidamos as pessoas.
E só queremos uma coisa, que a pessoa fique feliz. Não precisa nem agradecer. A minha felicidade é a felicidade das pessoas. Esse é o amor incondicional. Você nem precisa saber que eu te amo, mas eu te amo. Esse é que é o amor de que Jesus nos fala. Imagine agora, se eu estou no amor bebê, como é que eu vou ter um amor incondicional? Se eu estou naquele amor da paixão do jovem, como é que eu vou chegar no incondicional? Se eu estou num amor maduro, é uma progressão. Jesus nos convida para chegar a esse ápice. É um desafio. Temos que refletir sobre isso. Mas há um outro desafio ainda, acho que é uma sequência de desafios, cada um mais difícil do que o outro. Orar pelos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. É isso, né? Não é uma oração blá, 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 que a gente fala com os lábios. Essa oração é do fundo do coração. É aquele processo de reposição que nós falamos ainda há pouco, do perdonare. Então, o fulano fez alguma coisa terrível, mas eu vou repor, eu vou colocar alguma coisa amorosa nessa criatura. Essa oração é o caminho para essa reposição. Por isso é um grande desafio, porque isso mexe com os refóldios da nossa alma. É complicado isso. E o sexto desafio da perfeição. Quando a gente estuda o Sermão da Montanha, a gente vai vendo as bem-aventuranças, né? E uma delas diz exatamente isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Certamente não é ver a Deus com os olhos físicos, né? Mas é aquela sintonia que nós falamos anteriormente, sintonia tão fina que nós estamos muito, muito, muito próximos da divindade. Essa é a perfeição, perfeitos. Agora, para você ser perfeito, você tem que ser puro de coração. O coração é a sede do sentimento do Espírito. Você só pode ter sentimentos puros, sentimentos divinos, sentimentos que honram a sua condição humana. Por isso é um tremendo desafio para todos nós. O Evangelho vai categorizando, nós colocamos só esses 6 desafios, que eu acho que só é uma força de expressão, porque é realmente uma enorme dificuldade. Vou falar dos 5 passos. Jesus, em casa de Zaqueu, nos ensina esses 5 passos. Essa é uma passagem muito interessante, que Zaqueu vivia em Jericó, uma cidade muito antiga, uma cidade assim de muitos sacerdotes, e ele era um homem muito rico, era muito rico mesmo, porque existiam os coletores de impostos, e o Zaqueu era chefe de coletores de impostos. Se os coletores eram ricos, Zaqueu era muito mais rico do que todos eles, né? E esses coletores, os romanos eram muito espertos. Romano não cobrava imposto, porque pagar imposto ninguém gosta, né? Até hoje ninguém gosta de pagar imposto. Naquela época também ninguém gostava, sobretudo o romano dominador. Os romanos, eles avaliavam, esta área aqui vai render tanto de impostos. E eles recebiam dos ricos, recebiam por antecipação os impostos. E os ricos tinham que lotear aquilo em glebas, e eles é que iam coletar os impostos. Por isso eles eram odiados. Imagine Zaqueu, como é que era odiado, porque ele era riquíssimo. É uma situação muito difícil para ele. Então, esse personagem, só Lucas é que cita Zaqueu. Mas Zaqueu era um homem muito bom. Ele seguia a lei dos romanos, mais do que isso. A lei dizia assim, como os impostos eram por amostragem, você achava que aquela área ia render tanto, mas podia não render tanto. Então, as pessoas que tinham pago o imposto antecipadamente tinham direito de receber de volta, porque não rendeu tanto, e essa diferença dava um ágio de 20%, era o quinto que eles chamavam. Você devolvia com 20%, né? Mas o Zaqueu, ele devolvia pelo quádruplo, né? Fazia mais do que a lei determinava. Então, mesmo fazendo isso, ele não era muito respeitado, ele era odiado, né? Ao lado disso, ele fazia as sinagogas, toda a parte religiosa, ele ajudava a bancar entre os judeus. Mesmo assim, os judeus não gostavam dele, imagine a dificuldade. Zaqueu era um homem pequenininho, dizem que tinham menos de 1,5 metro, bem pequenininho, né? E ele ouviu falar em Jesus,
e estava muito, muito interessado em conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E ele soube que Jesus ia passar lá por Jericó. Porque ele sabia que, sendo muito pequenininho, que Jesus estava sempre envolvido com uma porção de gente, que todo mundo era muito maior do que ele não ia conseguir ver Jesus. Aí ele teve a ideia de subir numa árvore. Vou subir, vou ficar lá em cima, de lá eu vou ver Jesus. Também não foi uma árvore qualquer, foi um sicômoro, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dessa árvore para vocês. E quando ele estava lá em cima da árvore, ele ficou surpreso, porque Jesus atravessou a rua, cheia de poeira, né? Quando chegou aí embaixo, Zaqueu, ele sabia o nome do Zaqueu. O Zaqueu, desce daí. Diz que o Zaqueu levou um susto tão grande que ele não desceu, ele caiu da árvore. Ainda estava limpando a poeira, quando Jesus disse que ia dormir na casa dele. Ele, então, ficou entusiasmadíssimo com isso, né? E o povo começou a murmurar, porque as pessoas não gostavam dele. Essa é uma cidade de tantos sacerdotes, né? E ele vai dormir exatamente na casa do coletor de impostos, um sujeito desse. Começaram a falar mal, murmurar, né? Então ele disse, não, mas eu cumpro a lei. A lei disse, ele explicou que ele devolvia pelo quadro, etc., etc., e que ele ajudava, tinha obra de caridade, né? Mas Jesus, então, ouviu e disse, este é um verdadeiro filho de Abraão, ou seja, é um cumpridor da lei. E aí ele entrou na casa de Zaqueu, a porta fechou e ninguém sabe o que aconteceu. Mas Jesus dormiu na casa dele. Eu fico pensando assim, eu gostaria de encontrar com Jesus. Eu gostaria. Né? Podia subir até numa árvore muito alta, mas você gostaria acho que todo mundo gostaria de encontrar com Jesus. Você gostaria de encontrar com Jesus? Quem é que não gostaria? Mas aqui estão as 5 condições, são os 5 passos. Nós estamos falando do bom pastor, né? O pastor das ovelhas. Eu quero me encontrar com esse pastor, sou uma ovelha. Quais são os 5 passos? O primeiro é querer, ele queria encontrar. Essa querer é uma volição, eu quero. Então não é uma coisa da boca para fora, eu quero, com as forças da minha alma, eu quero encontrar com Jesus. É querer, né? Bom, depois, eu tenho que saber que eu sou pequeno. Não é só pequeno fisicamente, tem 1,5 metro, pequeno espiritualmente. Eu me reconheço, há uma extensão imensa de caminho para eu poder crescer um pouquinho. Olha a distância de mim para os bons espíritos, né? Eu ainda sou aqui, eu sou primário, estou aqui no curso primário da evolução. Isso é uma humildade verdadeira. Eu me reconheço pequeno. Sabe? Esse reconhecimento significa que eu estou abdicando de qualquer laivo de vaidade, de orgulho, sabe? Não, eu sou pequeno mesmo, mas eu não estou dizendo isso da boca para fora. Eu reconheço, espiritualmente, eu sou muito, muito, muito pequeno. É a segunda questão. Mas, olha, se eu pequeno, eu não vou me encontrar com Jesus. Eu preciso crescer. O que me faz crescer é a oração. Interessante, aí vamos para a árvore. Ele subiu num sicômoro. Um sicômoro é uma figueira brava da Índia, que tem uma interessante característica. Ela é uma árvore de inflorescência interna. Isso quer dizer o seguinte, o sicômoro, ele não dá flores para o lado de fora. As flores são por dentro do tronco. E ali para o lado de fora, o que aparece direto é o fruto. Vocês conhecem uma jaqueira? A jaqueira é assim, aparece o fruto, a inflorescência é por dentro. A figueira também é assim. E isso é uma coisa muito interessante, porque nós, que somos religiosos, a gente gosta de se pavonear, né? São as nossas flores. Eu gosto de me mostrar. Olha como eu falo, olha como eu estudo, olha como eu sei, olha como eu ando, olha como eu faço, né? Eu quero ser admirado. Então, estou mostrando as coisas, meus títulos, aqui meus títulos, meu isso, meu aquilo. Eu sou bom, né? Eu quero que as pessoas me admirem. Eu vou mostrando as minhas flores. Interessante essa coisa da figueira, né? Diz que Jesus não era tempo de figos. E Jesus disse que estava com fome, e chegou numa figueira, e não tinha figo, não podia ter, não era tempo de figo. Aí diz que Jesus amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, a figueira estava seca. Obviamente que Jesus não vai amaldiçoar nada, muito menos uma figueira. Isso é uma figura para a gente compreender. Certo? Isso é um fato que não aconteceu. Não pode imaginar Jesus amaldiçoando uma figueira, pelo amor de Deus. Nem nada.
O que significa isso? Por que consta essa história? E por que a figueira aparece tantas vezes no Evangelho? Quantas vezes aparece a figueira no Evangelho? É porque a figueira é o símbolo do cristão. Veja, a qualquer momento que eu tenha fome e sede de espírito, eu preciso de uma palavra, preciso de um sorriso, preciso de um afago, de um carinho, de um aperto de mão. Eu me aproximo de você que é cristão. Aí você diz assim, eu estou com dor de cabeça, agora não é hora não. Eu estou sem tempo. Essa é a figueira sem frutos. É a figueira que diz que é cristão, mas não é cristão. Que o cristão não é sazonal, não é de ocasião, não é de momento. O cristão está disponível. Então você me procura, eu vou ouvir você. Eu vou sorrir com você. Eu vou chorar com você. Eu vou abraçar e beijar você. Eu vou orar por você. Isso é o cristão, a qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, é isso, ele subiu. Como é que ele saiu daquela pequenez, daquele tempo tão pequeno, tão inferior? Ele subiu, orou, ele subiu vibrações na figueira. Ou seja, não é num ritmo de vaidade. Jesus falou, quando você quiser orar, vai lá para um cantinho escondido e ora. Não fica na blá, 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 para todo mundo ver, olha como ele ora bem. Não é isso. Então, além disso, ele servia anonimamente, ajudava incondicionalmente. Esse é o quinto passo. Orar para altear vibrações e servir anonimamente. Depois, ele caiu da árvore, se limpou e disse, eu cumpro a lei dos homens. E nós, cristãos, cumprimos a lei dos homens. Isso é característica nossa. A lei é lei e nós cumprimos. A César o que é de César. Então nós cumprimos. E ele fazia mais do que a lei exigia, que a lei determinava que devolvesse os ganhos com ágio de 20%. Ele devolvia pelo quádruplo. Não era obrigado a fazer isso. E além disso, ele ajudava a fazer as obras religiosa dos judeus, cumprir a lei de Deus. Tudo isso é simbólico. É preciso aprender a ler o Evangelho pelo simbolismo profundo que ele tem. Então, você quer vencer os desafios? Siga a regra dos 5 passos. Lembre-se do Zaqueu. Siga a regra dos 5 passos. E depois aparecem os 7 processos. Como? O primeiro, você tem que se sentir irmão do outro. Nós somos irmãos. Realmente nós viemos do mesmo Pai, temos a mesma destinação. Então, se somos irmãos pela origem e somos irmãos pelo final, nós temos que ser irmãos aqui, agora. É sentimento de irmandade mesmo. Então, não são as diferenças das línguas, das raças, dos costumes que nos afastam. Na verdade, nós todos somos irmãos. Para além de tudo isso, nós somos seres espirituais. Espiritualmente, somos igualmente filhos de Deus. Fomos igualmente criados e temos igualmente a mesma destinação. O que nos cabe agora é realizar essa igualdade. A realização dessa igualdade chama-se praticar efetivo e profundo espiritualmente a fraternidade, que é o primeiro processo. Você quer vencer os desafios? Sinta-se irmão de todos. É isso. Você não é melhor nem pior, é irmão. Isso nos leva a respeitar o outro. Essa questão é colocada extraordinariamente, dizendo, o outro é sempre um legítimo outro. Você tem a sua história. Você hoje pode ser um marginal, uma prostituta, um ladrão, é a sua história. Mas eu respeito você pelo que você é aqui agora. Está transitando para uma nova era. Respeitar o outro com a sua história de hoje, para que, conhecendo a história de hoje, você possa passar para uma história de luz, vencer a grande batalha dentro de você mesmo. E aí vem a ideia da família, porque a família é o nosso abrigo. Nós falamos das ovelhas. Cada pastor tem as suas ovelhas. As ovelhas naquele tempo tinham 30 a 50, era o grupo de pastor. Agora é a nossa família. Nós somos as ovelhas da família, um apoiando o outro. O pai, a mãe, somos todos, vamos passar o dia inteiro nesse pastoreio, a vida inteira nesse pastoreio, o ano inteiro, a vida toda.
o sentido de família aqui passa muito além das questões da genética e da hereditariedade. São questões transcendentais da espiritualidade profunda. Nós não estamos naquela família por acaso. Estamos ali reunidos por laços sagrados que nós nem conhecemos, mas que precisamos valorizar ainda aqui e agora, para que juntos nós nos fortalecemos. Nós dizemos assim, a família, sob essa ótica, é como se fosse assim um trampolim, onde cada ovelha é recebida na hora que chega e passa ali um tempo, fazendo energias, gerando forças, construindo padrões, para que, uma vez fortalecida, ela possa, nesse trampolim, dar o grande salto para ser uma ovelha da grande fraternidade universal. Você, para ser um grande homem do mundo, necessita do grande homem do pequeno mundo, que é a família. Por isso o Espiritismo valoriza tanto a família, para além dos laços, como dissemos, meramente externos. Há uma transcendentalidade nesse processo familiar que vai te dar forças, energias, para que você vença os grandes desafios de transformar-se num cristão legítimo e verdadeiro. Depois vem essa descoberta de que nós somos seres divinos, é autotranscendência. Você já refletiu? Não está dito nos textos sagrados, vós sois deuses. O que significa eu ser Deus? Eu penso como Deus, vivo como Deus, vibro como Deus, amo como Deus? Ou estou fazendo uma porção de coisas que negam isso? Você tem que se convencer que você é um ser divino, você tem que viver divinamente. Claro que eu não sou ainda aquele Deus sobressubstancial, o Deus causa primário de todas as coisas, mas o piccolo, o pequeno Deus, bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, dia a dia. Eu não sou capaz das grandes coisas, eu me sinto pequeno, mas as pequenas, cada coisa que eu fizer, eu vou colocar o meu amor, a minha boa vontade, a minha ternura, a minha seriedade, a minha melhor disposição, em cada coisa que eu fizer. Que sejam coisas pequenas. Eu sou um varredor de rua, eu sou uma pessoa que limpa o centro espírita, eu sou uma pessoa que faz visita aos pobres, eu sou um médico, eu sou um dentista. Não importa. Naquilo que eu fizer, eu sou pequenininho, mas o que eu fizer, eu vou fazer com todo o meu amor. Ou seja, aquilo que eu faço, posso não fazer que seja grande, mas será grande com a grandeza do meu amor. Essa é a ideia de viver divinamente. Viver, olhar para o outro. Olha, eu nunca vi aquela pessoa, mas o meu olhar é um olhar de ternura, de solidariedade, de generosidade. É um olhar divino. Eu sorrio para aquela pessoa. Eu nunca vi, mas o meu sorriso não é um sorriso fingido, não é um sorriso meramente social, não é? É um sorriso de boa vontade. Os meus músculos do rosto estão se abrindo para você, porque o meu espírito está se abrindo para você. É nessas coisas pequenas, é o exercício da divindade. Descobrir, fazer essa questão. Eu acredito que eu sou um ser divino? Eu acredito. Jesus disse isso. Vós sois Deus. Então, como é que eu vivo divinamente? Vou viver reclamando, perturbando, prejudicando? Não. Viver divinamente é viver amando. Não sou capaz do grande amor, mas sou pequeno amor. Eu vou fazer isso. Depois vem a ideia da reforma íntima, que é aquela batalha que nós estamos falando desde o início, né? Porque se eu não me dispuser a ter um amor um pouco melhor, se eu continuar orgulhoso, vaidoso, mesquinho, maledicente, eu posso ter todas essas intenções, mas não vai acontecer nada, porque é preciso que surja um homem novo, um homem que seja realmente aquele cristão que serve, servir. Gabriela Mistral era uma mulher que nasceu no norte do Chile, numa aldeia pequena, fria, bem próxima da área assim, do deserto, a montanha,
muito frio, muito seco, uma vida difícil. Eram pastores que viviam ali, com enorme dificuldade. Ela, quase que sozinha, aprendeu a ler e a escrever. E desde menina, ela mostrou uma enorme facilidade para oferecer as coisas aos outros. E escrevia. Um dia, houve um concurso de redação em todo o Chile. E ela mandou uma redação modesta. E venceu o concurso de redação com as coisas que havia dito. Era um coração maravilhoso. Então, ela é convidada a ir para Santiago, a capital do Chile. E lá ela estuda e se forma em letras e começa a produzir poemas maravilhosos. Chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura com os seus poemas maravilhosos. Pois um dos poemas de Gabriela Mistral diz exatamente isso. Tudo serve na natureza. Serve o vento, serve a chuva, serve a nuvem. E você, já se viu hoje? Um poema fantástico, e que nos fala dessa transcendentalidade que você consegue fazendo a sua renovação interior, servir. Agora, a grande ferramenta da reforma íntima, o que te leva, de fato, a fazer a renovação interior, é a prática da caridade. Por isso a doutrina espírita se fundamenta na caridade, quando diz que fora da caridade não há salvação. Essa visão salvífica significa você realmente subir os degraus da trajetória evolutiva. Caridade é colocado na questão 886 do Livro dos Espíritos como um tripé baseado na benevolência, que é querer o bem do próximo, a indulgência, que é um processo de adoçamento interior, e o perdão, que já falamos aqui aos irmãos hoje, é aquela entrega ao outro, oferecer ao outro. Benevolência, querer o bem. Eu não sei quem é você, mas eu quero o teu bem, tua saúde, tua alegria, teu bem-estar. A indulgência, que é in dentro de dulcere, adoçar. Então, eu fico doce por dentro, já não cabe mais a palavra grosseira, o gesto de agressão, o pensamento violento, porque eu estou doce por dentro. O que sai de mim, doçura é. E o resto é um processo de colocar para o outro a entrega de mim mesmo. Isso é a caridade, que é a grande ferramenta da reforma íntima. E na medida que isso vai acontecendo, vamos adquirindo uma outra consciência de vida, que é o outro passo do processo, né? Consciência é uma palavra grega, que significa geradora de responsabilidade. Estar cônscio de, consciência, geradora de responsabilidade. Veja, quando eu agora aprendi essas coisas, quando eu verifico que está havendo uma luta interna em mim, está mesmo. Quando eu verifico que eu tenho um bom pastor, quando eu verifico que eu preciso ser como Zaqueu, quando eu verifico que eu tenho que ser como a figueira, disponível, eu estou adquirindo uma outra responsabilidade. E quando eu aprendi com a doutrina espírita que nós somos seres vibratórios, o meu pensamento não fica dentro de mim, ele sai em ondas. Os pensamentos negativos são ondas densas, pesadas, grossas. Os pensamentos generosos são ondas curtas. Os pensamentos muito, muito generosos são ondas ultra micro curtas. Os espíritos superiores, como o Dr. Bezerra e daí para cima, vibram em ondas ultra micro curtas. São ondas que são capazes de varar o cosmos. Um pedido de Bezerra vai, a gente não imagina onde é que chega e o que traz. Agora, um pedido meu não vai muito longe, porque ainda estou de ondas muito grosseiras, muito pequeninas. Então, quando fala consciência, é a responsabilidade que eu agora adquiro por ser um aprendiz da doutrina espírita. É uma outra posição, uma outra postura. Não é? Então, com isso, nós vimos os 6 desafios, os 5 passos e os 7 processos da transformação moral, que foi o que nós selecionamos para falar aqui aos nossos irmãos. Para superar esses desafios e crescer na direção do homem de bem, a primeira lição a ser aprendida é o amor. Falamos desse amor para vocês, né? Pois aquele que ama, perdoa, faz o bem, não julga o próximo. Esses são os 6 desafios, né? O que ama verdadeiramente, perdoa, faz o bem, não julga o próximo, procurando fazer aos outros o que gostaria para si mesmo, né? Então, esse é o nosso Jesus, andando no nosso meio,
como Ele está aí, no nosso meio. Tá? Onde nós pensarmos no bom pastor, as ovelhas, o pastor atende o nosso chamamento. É o pastor vigilante, à porta das ovelhas. Qualquer coisa que entre para nos perturbar, Ele está pronto para nos ajudar. Basta estabelecer a sintonia. Os desafios do Evangelho são imensos, mas Jesus é maior que todos eles. Basta que a gente se coloque como ovelha verdadeira, porque geralmente somos ainda as ovelhas transviadas do rebanho do Senhor. Agora, com a doutrina espírita vem o convite para que não mais sejamos ovelhas transviadas. Então, meus irmãos, lembrando isso, evangelho vivido é caridade aplicada. Então, não é só para o diletantismo cultural, não é só para achar bonito, não é só para ficar repetindo essas parábolas e esses fatos de Jesus. Não é só para isso. É caridade aplicada. Evangelho vivido é caridade aplicada. Caridade é amor em movimento. A palavra caridade vem de charita, é o amor que se desloca. É como se o amor tivesse uma mola. E a mola que impulsiona o amor chama-se caridade. Aí nós temos o nosso bom pastor. Vamos nos colocar como ovelha. Agradeço muito pela atenção de todos. Peço a Jesus que nos tenha como ovelha do seu rebanho. Muito obrigado. Muita paz.